Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos, de volta aqui aos estúdios da Rádio Fiscar. Desta vez nós vamos discutir um pouco no programa Rádio Fiscar Entrevista a respeito do dia de hoje, dia 18 de abril, que é considerado o Dia Nacional do Livro Infantil. Para dialogar a respeito desse dia, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar o professor Dr. Paulo Sérgio Bretones, do Departamento de Metodologia de Ensino, ligado ao SESC, um simpático professor aqui do departamento, que nós combinamos vir de roupa azul, com tons variados, mantemos o penteado semelhante e vamos conversar sobre Monteiro Lobato, professor, é isso aí? Maravilha, é isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, viu? O prazer é todo nosso. Professor, eu vou começar com algumas questões aqui que eu gostaria de apontar para ti, para a gente transmitir isso aos nossos ouvintes, não é? Como foi, tu diria, professor, a obra do Monteiro Lobato como escritor no Brasil? Monteiro Lobato foi um membro do pré-modernismo, né? Acontece que mais da metade das obras dele era dedicado ao público infantil, infanto-juvenil. E nesse âmbito, o que acontece? As famosas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com os personagens lá, que até a gente pode ver aqui alguns brinquedos, né? Nós temos isso, como brinquedos que eram do meu filho e brincava quando era pequeno, né? Daí tem lá, não é? A Dona Benta, a Tia Anastácia, Narizinho, o Pedrinho e a Emília, e também o Visconde de Sabugosa, que era o cientista, né? Sim. Então, e vários outros personagens, mas principalmente a grande contribuição foi de encarar a literatura infantil, não como era na época das fábulas europeias e tal, mas preocupar-se muito com a educação. Quer dizer, sempre foi uma grande preocupação do Lobato, trazer informação e formação para ser trabalhado, inclusive, em escolas. Essa eu acho que eu diria que foi uma das grandes contribuições do Lobato. Perfeito. Né? Professor, o programa O Sítio do Pica-Pau Amarelo teve muito tempo no ar, né? Eu me lembro de menino isso na TV. Exatamente. Eu também me lembro de algumas das séries, mas elas vêm lá da década de 60, desde a antiga TV Tupi, né? Extinta TV Tupi. Então teve programas na Globo, na Bandeirantes, na TV Cultura. E até, mais recentemente, foi transformado em quadrinhos, né? Até das várias edições mais modernas. É claro que a gente tem quadrinhos em livros, né? Livros foram publicados de várias formas, mas as edições aí de vídeos, etc., foram também em desenho animado, né? Até de uns tempos atrás, aí mais recentemente, a Globo e a Cartoon Network, por exemplo, transmitiram esses vídeos desse tipo, né? E até hoje tem muita coisa disponível na internet, né? Que hoje pode ser acessado, né? Perfeito. Professor, e o que tu destaca na obra do Monteiro Lobato? Bom, eu gostaria de destacar a questão das ciências, não é? De várias maneiras, eu acho que o destaque pode ser, assim, de modo geral, elementos da cultura brasileira, onde ele se apoiou, mostrando desde costumes de quem é do interior do Brasil, até lidar com a literatura universal e particularmente, claro, pegando temas de outros autores, mas até chegando na mitologia, por exemplo. Né? Mas dentro desse âmbito, o que acontece? Eu insisto que a grande importância, e isso dá para a gente trabalhar em sala de aula, dá para trabalhar com as crianças de modo geral, os pais podem incentivar a leitura desses livros pelos alunos, pelas crianças, né? Mas a questão das ciências, ele gostava muito de ciência e como parte do âmbito que ele vivia, não é? Tanto social quanto político da época e tudo mais, ele achava, ele é amigo do Anísio Teixeira, por exemplo, grande educador, né? E até se conheceram nos Estados Unidos, né? Mas o que acontece? Por conta disso, ele pegou essa demanda e transformou numa grande obra que até hoje nós somos gratos a isso e resultou em toda essa produção que nós conhecemos. Né? Claro. Tu pode citar alguns exemplos para nós dessa relação? Alguns exemplos, sim, de livros, por exemplo. Nós temos, por exemplo, a História das Invenções, que vai falar desde a origem do universo, né? A evolução do planeta, a evolução da vida, da espécie humana,
aí chegando na agricultura, nas invenções mesmo que o ser humano tem, e aí nisso é importante porque essa história das invenções conta com esse aspecto aí, não é? Que dá para ser destacado. Perfeito. Né? Mas existem outros, por exemplo, Serões de Dona Benta trabalha com química, física, astronomia que também aparece, por exemplo, em Viagem ao Céu. E também tem, por exemplo, o Poço do Visconde. A gente teria muitos outros exemplos. Claro. Por exemplo, o Poço do Visconde vai trabalhar com geologia, né? Esse negócio de abrir um poço, né? Mas também tem a ligação de abrir um poço para explorar petróleo. E nisso tem uma ligação, porque tem um livro dele, O Escândalo do Petróleo, e também falava da siderurgia, né? Porque ele achava que essa coisa de explorar o petróleo no Brasil era importante, só que mais do que isso, ele ia contra o governo. O governo só prestigiava as empresas americanas que viriam explorar o petróleo aqui. Ele falava, não, nós é que temos que explorar o petróleo, né? Isso foi fundamental, quer dizer, ele era um ativista e claro que por conta disso, de ficar criticando o governo, ele acabou preso, né? Na época do Vargas, né? Mas depois tudo bem, só que aí ele foi um grande protagonista daquilo que hoje a gente tem aí com a Petrobras e tal. Claro que não exatamente hoje, infelizmente, com os problemas que têm acontecido. Sim, né? Sim, obviamente. É isso. Pois é. Bueno, é interessante isso, porque muito embora destinado a um público infantil, então havia uma preocupação também com a educação. E eu te pergunto isso porque a tua formação é a química e tu também é docente. Exato. Então tu vê as duas coisas, o âmbito da ciência e o âmbito da educação. Isso mesmo, E aí o que acontece? Nesse sentido, é importante que não só eu tenho a formação em química, mas na minha pós-graduação em educação em temas de astronomia. Perfeito. E portanto eu trabalho ainda em pesquisa em educação, em astronomia e também em química, né? Então dentro disso, eu acho que vale a pena comentar, ele se preocupava muito com a educação, né? Então a questão de que, existem estudos hoje que abordam como é que o Lobato abordava nos seus livros a questão da motivação para a ciência, a questão da concepção de ciência, se a ciência é uma coisa empirista ou passa por revoluções, não é? Isso foi estudado por vários autores aí, de uns anos para cá aqui no Brasil, não é? De entender a contribuição especificamente em ciências no Monteiro Lobato. Isso é muito interessante e por aí vai essa ideia de sugerir aos professores e aos pais que incentive as crianças a lerem esse material. Claro. Ou seja, tu define então a obra do Monteiro Lobato como importante para a divulgação da ciência no Brasil. Exatamente, a divulgação de modo geral e mais especificamente aprender mesmo, não é? Se for em sala de aula de maneira sistematizada pelos professores, que isso é fundamental, quer dizer, hoje não é só informação, não é? Mesmo com muita informação, é importante essa coisa da sistematização do professor, organizar as ideias. E nesse âmbito, o que acontece? Importante lembrar que existe o contexto da época do Lobato. Então, muitas informações hoje já estão até obsoletas, não é? Sim. Informações que certamente estão ultrapassadas. Ele vai falar assim, tem um telescópio que está sendo feito não sei aonde, eu tenho um telescópio que funciona com tais condições. Hoje, muito mais coisa já foi feita, né? Lógico. Então, hoje, claro, mas é interessante trabalhar isso com a criança e com os jovens em sala de aula, para dizer, isso era naquela época. Então hoje vamos ver como é que é. Quer dizer, isso dá um gancho para se explorar esse conteúdo, não é? Perfeito. Professor, eu quero mencionar, eu tomei até nota aqui, eu acho que é um aspecto polêmico da obra do Monteiro Lobato. Obviamente nós não temos nem a pretensão de discutir o mérito disso, inclusive porque não temos tempo suficiente para uma discussão dessa natureza. Mas, por exemplo, num artigo intitulado Monteiro Lobato e o Politicamente Correto, alguns autores ligados ao Departamento de Sociologia da Federal do Rio de Janeiro e da PUC do Rio de Janeiro, que são, até tomei nota, é o João Feres Júnior, Leonardo Fernandes Nascimento e Zena Winona Eisenberg. Eles discutem a questão do racismo nas expressões em obras como Caçadas do Pedrinho e Reinações da Narizinho. Nesse sentido, como é que tu vê a importância desse tipo de polêmica e a utilização da obra do Monteiro Lobato? Qual a relação que tu faz com esses dois aspectos, por favor? Isso foi motivo de um pessoal que reclamou isso, se não me engano, em 2010, levou o Ministério da Educação à proibição de trabalhar com essas obras em sala de aula, ou enfim, né?
eu acho ótimo que se polemize isso com os alunos, porque primeiro que o Lobato, assim como qualquer autor, não é um santo, né? Vamos dizer assim, e aí esse problema do preconceito dele na época e o problema dele do que ele estava passando ali socialmente, o que acontecia de concepções erradas da época, eugenia e coisas, né, preconceituosas. É interessante trazer isso para os alunos, porque se você vai discutir racismo ou preconceito, precisa ter um elemento para fazer isso. Precisa ter um gancho, não é? Então o gancho é o quê? Você pegar um texto desse e falar para os alunos, escuta, você acha certo isso, né? Vamos refletir sobre essa questão? E é muito interessante, a questão do Jeca Tatu, que é, né, o caboclo, é visto com preconceito, porque o caboclo despreparado, né, que não tinha como viver na sociedade da época, que era o caipira brasileiro, né? A gente tem até aquela história do Fernando Henrique, que chamou de caipira, né? O brasileiro de caipira. Isso levou crítica, né? Claro, depois que considerou o que quis dizer e tal, mas não com a visão preconceituosa. E assim como a tia Anastácia, negra, que cuidava de todos eles com muito amor ali no sítio, não é? E só que tem trechos do livro que ele fala que era negra, porque não sei o que e tal. Então, quer dizer, isso é muito interessante para trazer esse argumento e mais uma vez tentar combater o racismo de alguma outra maneira, mais uma maneira para acabar com essa coisa de uma vez por todas. Será que um dia a gente vai conseguir, mas tem que tentar, tem que continuar a fazer. Mas pelo menos enfrentar, né? Exatamente. E como já dizia o velho e bom Aristóteles, a virtude está no meio, na moderação, né? E não nos extremos. Exatamente, mas então, trazer isso, né? Porque a concepção é errônea mesmo, é justamente, né? Um gancho para poder discutir essa problemática. Exatamente. Eu já comentei isso com alunos, para quem eu lecionei aqui na UFSCar, que todo autor, qualquer que seja ele de qualquer área, ele tanto é um protagonista quanto uma vítima do seu tempo, né? Exatamente. Ninguém se escapa das amarras do momento em que vive. Exatamente, então... perfeito, é isso mesmo. Claro. É isso mesmo. Professor, teria algum exemplo de atividade a partir de textos? Eu estou pensando aqui, fazendo essa pergunta, e pensando que muitos pais de crianças, às vezes até pais que são professores, não é? Sim. O que eles poderiam usar, de repente, pais mais novos que não tiveram um contato com essa obra, o que tu sugeriria? Quais são as atividades? Bom, a partir da leitura, eu acho que a gente pode até dizer da sugestão de leitura para as crianças, né? Que aconteceu comigo quando eu era pequeno, né? A minha irmã, a minha mãe, a Dona Maria de Lourdes, né? Combinava comigo que eu deveria ler por semana, pelo menos uma meia hora ou por dia, não me lembro bem como era, mas enfim. E livros do Monteiro Lobato, que eram de uma coleção que eu não sei se dá para mostrar. Por exemplo, foi o meu avô, por exemplo, adquiriu essa coleção na década de 50. E minha mãe trouxe essa coleção e por aí ela me incentivava a fazer essas leituras, né? E eu lembro também que, por exemplo, na terceira série eu ganhei esse livro da professora, tido como o melhor aluno da classe. Olha que absurdo, Olha né? Lá. E aí eu tinha essa leitura, enfim. De atividades para a sala de aula, além de incentivar as crianças a lerem, que deve ser em casa mesmo também, não é? Além das leituras, existem possibilidade de você fazer peças teatrais, fazer exposições e as várias edições aqui, ó, se você olhar, tem assim várias editoras, essa mania da gente ir em sebo, não é? Comprar edições diferentes de livros e tal, e coleções, e aparece a viagem ao céu das mais variadas formas, né? Agora, como atividade, tem uns textos que vale a pena a gente mencionar. Por exemplo, aqui, essa coleção Entendendo Ciências, Ciências Entendendo a Natureza, onde o César e o César e César, junto com o Bedak, escreveram, por exemplo, essa edição da editora Saraiva, né? Anos atrás. Mas logo no primeiro capítulo do livro da quinta série, que aborda essa questão da astronomia, logo de cara, né? Tem um trecho aqui que vale a pena. Eu não sei se daria tempo da gente ler isso, né? Por Mas favor. de qualquer maneira, tem um trecho aqui que mostra Estudando o Céu. Começa logo com um diálogo dos Serões de Dona Benta e há uma conversa dela com o Pedrinho. Ela começa assim, né? Dona Benta, tal, o que é, vovó? O que a senhora está vendo lá em cima? Eu não estou enxergando nada, disse Pedrinho, olhando o céu, né? A Dona Benta não pôde deixar de rir-se, pôs nele os olhos, puxou para o seu colo e falou: não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê nada. E ele responde assim: só vejo estrelinhas, né? Aí ela diz: e acha pouco, meu filho? Você vê a metade do universo e acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam a vida inteira estudando as maravilhas que há nesse céu, em que você só vê estrelinhas, né? E é que eles sabem e você não sabe.
eles sabem ler o que está escrito no céu, e você nem desconfia que haja 1 milhão de coisas escritas no céu, só para começar. Depois tem uma interpretação desse texto, claro. Tem perguntas aqui, e daí vai começando a conversar sobre as estrelas, sobre o universo. É muito interessante, né? E como eu falei, peças teatrais, exposições, né? E até a visita ao sítio do Pica-Pau Amarelo lá em Taubaté. São atividades aí que para as escolas são riquíssimas. Eu sugiro fazer coisas desse tipo. E teriam muitas outras que o professor, com boa autonomia, poderia fazer na sala de aula. Seria muito interessante. Perfeito. Professor, e uma outra coisa, eu me lembrei aqui do Thomas Moros e a Utopia. Se a gente procurar a Utopia ou Tomásio Campanella, não vai dar para achar aqueles lugares lá que eles falaram, né? E o sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente encontra ou ele fica lá do lado do Campanella, do Moro? Não, exatamente, fica. Fica em Taubaté, não é? Tem uma área lá que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem o museu histórico, folclórico e pedagógico Monteiro Lobato. Tem um acervo, uma parte do acervo do Monteiro Lobato, que tem outra também que está em São Paulo, né? Perfeito. E existe, claro, biblioteca. Eles recebem escolas, fazem oficinas pedagógicas, tem apresentação de teatro. Tem os personagens do sítio andam por lá e as pessoas podem conversar, as crianças podem encontrá-los, tirar fotografia. Então é um lugar muito agradável. Eu sugiro fortemente que as pessoas façam excursões para conhecer e, enfim, o dia que for possível, não é, estar nesse lugar que é muito agradável, né? Que legal. Professor, nós temos infelizmente que encerrar, porque vontade para seguir esse diálogo sobra, não é? Mas eu te pergunto mais uma coisa, e vou mencionar um dado. Há algumas décadas atrás, quando eu fazia faculdade, na graduação, eu li uma pesquisa que dizia que no Brasil a média de livros que um estudante universitário consumia era em torno de 3 livros. Tudo bem que isso já faz muito tempo e outras gerações leem mais, suponho e espero. Não é? Nesse sentido, exatamente como professor, como tu vê a leitura na vida dos estudantes? Qual é a importância para a formação de uma concepção de mundo? Enfim, como é que tu vê o ato de ler no processo de aprendizagem, de humanização? Eu vejo como fundamental, né? Essa questão do analfabetismo no Brasil, essa questão do problema educacional no Brasil como um todo, em larga escala, ainda acontece, né? E eu diria assim, que a pessoa precisa ler muito para qualquer área, porque inclusive ela aprende a entender qualquer assunto e ela aprende a se explicar também. Porque na hora que nós falamos, isso é função da maneira com que nós lemos e de quanto nós lemos, não é? Perfeito. Isso passa pela vida escolar ou pela vida profissional das pessoas durante a vida inteira, não é? Então essa maneira de como entender o mundo, isso passa, veja, na escola se fala isso no Enem, nos vestibulares, né? Quer dizer, será que o indivíduo está, uma questão de matemática, ele entende o que está se pedindo? É porque não sabe ler, não é? Então, quer dizer, a importância da leitura é fundamental de todas as formas, e sem contar com a questão da cultura, não é? Porque de modo geral a gente pode conversar sobre qualquer coisa, e tudo aquilo que você vai está dentro do arcabouço que você faz, não é? De ferramentas que você adquire, bagagem, tendo lido, não é? Perfeito. Claro que tem cultura de todo jeito, a oralidade é importante, as histórias que você ouve durante a vida, tudo é importante, né? Mas o que acontece? A leitura é fundamental. Então é importante a gente cultivar de alguma maneira isso nos jovens, não é? Cultivar isso de alguma maneira nas crianças, porque mesmo com os vídeos hoje disponíveis, a gente sugere essas coisas do sítio, até no YouTube, etc., mas que elas leiam os livros, não é? Por meio de discussões, por meio de conversas. E tem uma famosa frase do Monteiro Lobato, que eu acho que o pessoal já deve conhecer, as pessoas, que é assim, né? Quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê, né? Quer dizer, então, a leitura faz... Claro, ele como dono de editora, que ele se tornou, não é? Como grande autor, ele tinha que fazer propaganda disso, né? Mas é fundamental levar isso em conta, né? Perfeito. Professor Paulo, nós te agradecemos sinceramente por ter aceitado o nosso convite. Tá? A nossa programação toda é destinada a produzir e trazer o que nós temos de melhor a oferecer aos nossos ouvintes, não é, em termos de cultura, de conhecimento, de diálogos. E aqui fica uma dica então do professor Paulo Bretones, eu assino embaixo aqui junto com ele. Bicho, sem leitura é complicado entender o universo que a gente vive.
Agradecemos a companhia de todas e de todos e até a próxima edição do Rádio Fiscar Entrevista. Um grande abraço. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.